Boa tarde, pessoal, tudo bem? Vamos para a atividade de ciências, tá? Hoje é dia 24, tá? Do 3 de 2021. Vamos então para a nossa atividade de ciências. Audição. Quais sons você está ouvindo neste momento? Né? Então parem, preste atenção e verifique o som que vocês estão ouvindo neste momento, tá? Não precisa escrever nada, só observe o que vocês estão ouvindo. Algumas citações diárias e os sons, né? Algumas citações diárias e os sons. Olha lá, nós vamos utilizar dessas situações diárias para responder o nosso exercício lá nas páginas de exercício, então preste atenção. Os sons estão presentes em diversas situações. Observe alguma delas. Na comunicação entre as pessoas, em momentos de lazer, para alertar sobre situações de emergência, né? Então, na letra A, a gente observa, né, situações em que os sons estão presentes na hora da comunicação, em momentos de lazer e para alertar situações de emergência. As orelhas estão relacionadas ao sentido da audição. A audição que permite aos seres humanos ouvir os diversos sons. Então, as orelhas, elas estão relacionadas ao sentido da audição. E é a audição que permite aos seres humanos ouvir os diversos sons. Então, a audição é o sentido da nossa orelha, né? Nosso órgão orelhas, tá? Dicas. Leia alguns cuidados que devemos ter com as nossas orelhas, para não prejudicarmos a audição. Evite lugares barulhentos. O som, quando muito intenso, além de nos deixar irritados, pode causar problemas auditivos. Ao tomar banho, cuide para que não entre água no interior das orelhas, pois essa água pode causar irritação e inflamação. Ao final do banho, enxugue-as bem. Intensos, quando falo, forte, né? Em excesso, né? Intenso quando falo, o som quando muito intenso, né? Quando ele está muito forte em excesso. Então, evitar lugares com sons altos e enxugar bem as orelhas. Pessoas com deficiência auditiva. Existem pessoas que não conseguem ouvir. Elas são pessoas com deficiência auditiva. Algumas pessoas com deficiência auditiva, desde o nascimento, tiveram dificuldades para aprender a falar, porque não ouvem os sons das palavras. As pessoas com deficiência auditiva comunicam-se por meio da escrita de sinais, feita com as mãos, e de expressões da face. Muitas ainda conseguem perceber a fala das pessoas, observando o movimento dos lábios. No Brasil, a comunidade por sinais é um tipo de linguagem chamada Libras, Língua Brasileira de Sinais, que é considerada a segunda língua oficial do nosso país. Olha lá. Aqui são os sinais, né, da Língua Brasileira de Sinais, ó. Observe que para cada letra há uma posição específica para os dedos e para a mão, né? Então, os surdos, eles utilizam a Língua Brasileira de Sinais. Crianças com deficiência auditiva comunicam-se com gestos. Ao mexer a mão para cima, esse gesto significa avião, entre aspas. As pessoas com deficiência auditiva podem utilizar a internet para facilitar a comunicação e também o celular para enviar e receber mensagens. Além disso, há muitos programas de TV que são legendados, né? Legendados quer dizer textos que fornecem a fala das personagens e aparecem na parte inferior da tela, né? Por exemplo, dos televisores, né? Algum filme, né? Até você percebe que os filmes americanos, eles têm as legendas, né? Mas existe as legendas para os surdo-mudos, as legendas de programas, né? Mesmo um programa da TV Globo. Existem as legendas, né, do programa que vai colocando o que a pessoa está falando naquele programa, né? Possibilitando a essas pessoas o acesso à informação. Os aparelhos auditivos também são recursos tecnológicos que auxiliam as pessoas com deficiência auditiva.
Observe na fotografia o modelo desses equipamentos. Então, hoje em dia, muitos equipamentos, né, aparelhos auditivos, para as pessoas até que têm baixa audição, né? Para saber mais, vamos prestar atenção aqui nessa entrevista, ó. Entrevista com Carolina. Carolina é uma adolescente de 16 anos com deficiência auditiva. Veja a seguir partes de uma entrevista realizada com ela. O que você costuma fazer durante o dia? Todos os dias da manhã eu vou para a escola. Todas as segunda-feiras eu tenho aula à tarde. Ensaio teatro, ensaio canto com o coral. Todas as terças-feiras eu tenho fonoaudióloga. Todas as quintas-feiras faço aula de dança e às sextas-feiras tenho aula à tarde para aprender economia e matemática. Todos os sábados eu vou à missa e aos domingos vou à casa da minha tia ou encontro os meus amigos. Gosto de ir ao shopping, jogar boliche e ao cinema, ver os filmes bons. Só filmes legendados. Você gosta de estudar? Sim, também gosto de ler livros. O que você quer ser quando ficar mais velha? Quero fazer faculdade de pedagogia e quero ser professora de português. O que mais você gosta de fazer? Também gosto de ficar na internet, conversando com meu namorado e meus amigos. Estão vendo? A Carolina é uma adolescente de 16 anos com deficiência auditiva. Mas vocês veem que ela faz tudo, tudo que uma pessoa que não tem deficiência auditiva faz, né? Então ela é uma pessoa diferente, mas que está incluída na nossa sociedade e que ela faz tudo que nós fazemos também, que não temos essa deficiência. Aqui lá vai as páginas de atividades, prestando atenção que somente as páginas de atividades que a gente vai tirar a foto. Vamos lá, na primeira página deste capítulo, a número 1, ó, temos 3 situações associadas ao som. Observe-as novamente e escreva nas linhas a seguir de onde vem o som que está sendo produzido em cada uma delas. Então, vai olhar lá a figura A, figura B e figura C. Vamos ver lá. O que a figura A está falando? Ó? Na comunicação entre as pessoas, há sons presentes. B, em momentos de lazer. C, e para alertar sobre situações de emergência. Vocês vão copiar a B e a C aqui, ó. Vão copiar, certo? O que está lá na página 149. 2. Fique em silêncio e preste atenção nos sons que você está ouvindo. Descreva um deles e desenhe a situação em que esse som é produzido. Então, por exemplo, eu aqui estou ouvindo um som de cachorro latindo. Aí eu vou escrever, né? Ouvindo som de cachorro latindo. E vou desenhar um cachorro num quintal, tá? Vocês estão ouvindo, por exemplo, a panela de pressão. Aí vocês colocam, ouvindo a panela de pressão. Aí desenha a panela de pressão em cima do fogão, tá? É o que vocês estão ouvindo neste momento e desenhar ela aqui embaixo, essa situação. 154, exercício 3. Você já ouviu o som produzido pelos seguintes elementos? A. Cachoeira. B. Furadeira. C. Despertador de relógio digital. D. Telefone tocar. E. Apito. F. Aquelas vuvuzelas de Copa do Mundo. Vocês já ouviram você já ouviu o som produzido pelos seguintes elementos? Se vocês ouviram todos os sons, vai circular todas as alternativas. Se não, vai circular só aquela que já ouviu, ok? Aqui embaixo nada, tá? Pode desconsiderar isso aqui. Próxima página, a última, 155. Número 1. Descreva um som que você costuma escutar durante o dia e outro que você costuma escutar à noite. Você percebe alguma diferença de volumes entre eles? Sons que vocês escutam pela manhã e sons que vocês escutam à noite. Vocês conseguem perceber a diferença de volume? Se pela manhã esse som é mais alto e à noite ele é mais baixo, né? Que nem o movimento da rua, né? O som das pessoas de carros passando, o volume é maior e à noite menor, tá? Então, observem isso, dia e noite. 2. Com base no que foi
apresentado na entrevista de Carolina na página 152. Responda as seguintes questões. É sobre o texto da Carolina, hein? Que a gente leu agora. Então, para responder A, B e C, conforme o texto da Carolina. A. O que você achou interessante e diferente na vida de Carolina? Né? Eu lendo aqui e o responsável lendo com você de novo, né? Que está te auxiliando na atividade, né? Fazendo a releitura com você. O que você achou interessante e diferente na vida de Carolina? B. Como você pode se comunicar com uma pessoa com deficiência auditiva? Como que é a comunicação? Lembra que a gente viu também lá nos começos, nas páginas? Qual que é, né, a outra língua brasileira, né, que a gente tem? Então, como você pode se comunicar com uma pessoa com deficiência auditiva? É só por aqueles sinais ou posso comunicar de outra forma? C. Em sua opinião, de que forma você pode colaborar para que uma criança com deficiência auditiva possa participar das brincadeiras com você e seus colegas? Então, você, agora é a sua opinião, né? De que forma você pode colaborar para que uma criança com deficiência auditiva possa participar das brincadeiras com você e seus colegas? O que você faria para essa criança participar? Se adaptaria à brincadeira? Como é que seria essa brincadeira com a criança, né? Com um colega que tivesse deficiência auditiva. Então, essa é a opinião de vocês, tá? Então, olha o que nós estudamos hoje. As orelhas estão relacionadas ao sentido da audição. Existem pessoas com deficiência auditiva, né? No nosso Brasil, né? Existe, né? Em outros países também as pessoas com deficiência auditiva. Pode ser aquela pessoa que não tem nenhuma audição e aquela pessoa que tem tal porcentagem de audição que escuta, né? Consegue escutar com auxílio de aparelho auditivo, né? Então é isso, pessoal. Essa é a nossa atividade de ciências. Repetindo que é para tirar somente as fotos das páginas de exercícios 153, 154 e 155, ok? Muito obrigada e uma boa tarde para todos vocês.